Olá, muito boa noite. Já estamos no ar, já estamos conectados pelas nossas redes sociais. Estamos no ar pela página do Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, também pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e também pela página Caminhando na Fé Oficial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos hoje reunidos para mais uma live temática. Daqui a pouquinho eu vou falar o tema da nossa live temática de hoje, legal? Somos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Assis Chateaubriand, Diocese de Toledo, no Paraná. Você também pode participar com a gente, pode interagir, deixando o seu boa noite, deixando a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida também, pode perguntar, que nós vamos responder para você, legal? Então tá bom. O tema da nossa temática de hoje, muito legal, muito bacana, muito importante. Nós vamos falar sobre o tempo do advento. O que é o advento? O que significa o advento? Como viver a espiritualidade desse tempo do advento de Natal? Também nós vamos falar sobre um outro tema muito relevante, muito importante, que é o dízimo. O que é o dízimo? Você é um bom dizimista? Você é uma boa dizimista? Você é fiel no dízimo? O que a palavra de Deus nos diz sobre o dízimo? Vamos ver também. E vamos conhecer um pouco mais sobre a pastoral do dízimo. E para isso, temos aqui já os nossos convidados. Padre Lucimar Castellani, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Bugiga. Boa noite, Altair, Áurea. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles paroquianos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, os nossos irmãos e irmãs que compõem esta comunidade de fé, que alegria tê-los aqui e alegria nos reunirmos nesta noite, chuvosa por sinal, graças a Deus, tanto esperada chuva, com o intuito de nós partilharmos um pouco da espiritualidade do tempo e de uma das dimensões da vida pastoral de nossa comunidade, de nossa igreja. Então, manifesta a alegria e o convite para termos um bom momento de encontro. Legal, Áurea, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Altair também, boa noite, apresentam-se. Boa noite, Bugiga, boa noite, Padre Lucimar, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Padre Lucimar, boa noite, Bugica, boa noite a todos que nos acompanham hoje aqui. Muito bem, já acolhendo os nossos paroquianos, a Elisete Adelina da Silva, Claudete Aparecida Mira também, o Érico Diego, a Mauri Baronas e a Zenaide Bazotti já estão com a gente, conectados aqui na nossa live temática de hoje. Vamos iniciar então, o Padre Lucimar vai fazer a nossa oração inicial, Padre. Vamos então dispor o nosso tempo, o nosso momento de encontro, à direção do Espírito Santo de Deus. Fazemos tudo sob a direção do Espírito para que nos dê capacidade e discernimento, que a palavra aqui dirigida, ela corresponda ao desejo, ao coração de Deus. Por isso, manifestemos a nossa união e a nossa reunião, saudando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, estamos então vivendo a expectativa para a chegada do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, um dos acontecimentos mais importantes para o cristianismo. Somos então convidados a nos prepararmos para esse grande acontecimento. Padre Lucimar, podemos dizer também que é um feliz ano novo, já que é o início de um novo ano litúrgico, né?
Então, o padre vai fazer uma reflexão sobre esse tempo do advento, como podemos entender melhor, como podemos viver a espiritualidade do tempo do advento, padre? Então, caros amigos, nós estamos às portas do início do advento. Quem tem o costume de acompanhar o tempo litúrgico por meio da palavra, principalmente por meio do percurso que o Evangelho faz, gosto muito dessa pedagogia da palavra, porque estabelece para nós uma espécie de caminho. Nós celebramos semana passada a festa de Cristo Rei, como o último momento de destaque da nossa fé, onde declaramos Jesus como sendo o centro, o Rei. E a liturgia toda deste desfecho do ano litúrgico traz uma linguagem, diríamos assim, de final de tempo. Quando a gente diz final de tempo, destaco isso, né, como final de tempo, porque em seguida vem o que é próprio do tempo de advento. Então, esse final de tempo, depois de um ano percorrido, por isso a conclusão do ano litúrgico, seria meio que óbvio que nós passássemos por uma avaliação de fé. No decorrer do tempo comum, nos foi feita a pergunta pelo próprio Cristo, lembrando que a dinâmica da palavra nos envolve, né? E à medida que Jesus dialoga com os seus, dialoga conosco no nosso tempo, Jesus dirigia aos discípulos uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E vós, e quem dizeis que eu sou? Então, a nossa fé é a resposta à pergunta que Deus nos faz: quem sou eu para você? Supondo que o percurso realizado no decorrer de um ano inteiro, onde começamos com o Advento, Páscoa, o tempo comum, que são 34 semanas, este seria um tempo suficiente para chegarmos a esta resposta de convicção de quem é Jesus para a minha vida. Então, ou então uma pergunta invertida: que sentido, que repercussão tem para a tua vida ter Jesus como centro? Ou que diferença faz para a tua vida acreditar em Jesus? E a resposta que nós tendemos a dar, ou damos, ela ainda fica em haver, ou seja, aquém da resposta objetiva que deveríamos dar. Isso para concluir que, terminado o ano, a nossa resposta de fé ainda não é de acordo com o que o Senhor espera, ou seja, não corresponde à verdade máxima da nossa fé ou esperada por Deus. Então ficamos em débito, ou seja, não estamos no grau de perfeição, ou seja, não terminou para nós o caminho de forma que a nossa relação com Deus atingisse essa resposta mais aperfeiçoada. Então se abre um novo tempo. Nós iniciamos um novo caminho de fé. Fazemos isso todos os anos. Dá a impressão que é meio esquisita essa proposta de repetição, tanto que algumas pessoas parecem reclamar que as coisas da fé são meio repetitivas. Mas nós vivemos de repetição. O sol nasce, o sol se põe. O sol nasce, o sol se põe. Nós levantamos, nós trabalhamos, nós voltamos para casa. E este processo é o processo natural. Um pai que educa seu filho passa pela rotina da educação. Nós fazemos a mesma coisa. Cada ano que passa, a nossa resposta à fé, ela é dada com um grau de profundidade diferente. O modo como eu respondo este ano, hoje, as perguntas da minha vida auxiliado pela fé não serão as mesmas de amanhã, nem tampouco do ano passado. Então se abre um novo tempo onde nós revivemos em um ano a síntese da história da salvação. Isso é bonito, porque agora a gente pode falar do advento. Nós teremos 4 semanas onde os diversos símbolos vão apontando até chegarmos à celebração do nascimento de Jesus. E essas 4 semanas praticamente fazem a síntese de centenas de anos, quase que 2000 anos de espera, desde o relato da criação, Adão e Eva, passando pelos patriarcas, Abraão, Moisés, pelos profetas, pela sabedoria, por João Batista, até chegar em Maria, quando se dá a encarnação. Então, 4 semanas é praticamente a síntese vivenciada pela liturgia, pela mística do tempo, a síntese de 2 anos. Um povo se preparou durante quase 2000 anos, passando de geração em geração, a expectativa
ou a espera, ou então a esperança. Há de vir o Salvador, aquele que vai resgatar a humanidade, vai completar a criação, né? Porque a encarnação completa aquilo que Deus iniciou lá no passado, como descrito no livro de Gênesis. Então, o que nós vamos realizar a partir do próximo domingo é vivenciar, por meio da liturgia, em comunidade, com toda a espiritualidade, com os muitos exercícios do advento, vamos vivenciar aquele tempo de espera da nossa história, onde entre dificuldades, dores, alegrias, conquistas ou sofrimentos, mantivemos e hoje mantemos a esperança de um Deus que vem para nos resgatar-nos do mal ou do pecado que nos leva à morte, para nos aproximar e resgatar ou refazer este nosso caminho de fé. Eu diria assim, Bugiga, então, como a abertura desta temática, estas 4 semanas que nós vamos iniciar com a vivência a partir do próximo domingo, é um tempo para retornarmos ou vivenciarmos a espera e a expectativa. Aqui a gente pode trazer como exemplo a gestação, né? Não se pode fazer, mesmo que alguma criança nasça antes dos 9 meses, é bom que espere 9 meses. Não adianta a pressa, a euforia, a ansiedade, prejudica o tempo da gestação, mas o tempo da maturidade são 9 meses. O tempo da maturidade da nossa fé são 90 anos. Então, este tempo em que nós vamos iniciar a vivência a partir do próximo final de semana, tem essa característica de uma espera ativa, não uma espera passiva, acomodados, onde os desafios do tempo colocam à prova, ou em xeque, ou estimulam a nossa fé. Um pouquinho dentro dessa visão, tempo de espera, síntese do passado, vivenciado no presente, segundo a nossa condição. A Valdineia Bilha Cruz também, na audiência da nossa live, Dani Souza, Maria Aparecida também, boa noite Maria, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vera Uliano também, boa noite Vera. Filhos de Maria também, acompanhando a nossa live. Sandra Regina, boa noite Sandra, tudo bem? Lucinete Castellani. Lucinete Castellani é parente do padre? É só minha irmã. É sua irmã? Isso. Legal. Ana Fátima Alves também. A Edna Lima também acompanhando o nosso programa. Né? A live, né? José Augusto também está assistindo. Maria Simone. Célia Custódio Mendonça, boa noite. José Augusto, boa noite. Marlene Coleto também está na audiência da nossa live, legal? Então tá bom. O padre falou aí o que representa aí as 4 semanas aí do Advento. O Advento é um tempo novo de graça e é recheado de símbolos muito bonitos. O principal símbolo do Advento é a coroa do Advento. Qual o significado, padre, das velas do Advento? Bom, quando nós falamos em vela, ela já aponta para a propriedade dela, que é a luz. Quem é Jesus para a humanidade? Diante da escuridão, o tema treva e luz é esse referencial que ilumina, que dá um pouco a qualidade para o tempo. Para uma humanidade que vivia na escuridão do pecado, da morte, no caminho de destruição, Deus se fez presente e trouxe uma nova luz. Então, durante as 4 semanas, cadencialmente e progressivamente, vai sendo acesa a coroa do Advento, em 4 semanas, 4 velas, para dizer, aquele que a luz está chegando. Quanto mais a coroa estiver iluminada, diríamos, se a comunidade não tivesse outro sinal para identificar a chegada do Messias, luz do mundo, Salvador, a coroa seria um sinal objetivo. Quanto mais a luz for intensa, tanto mais próxima está a chegada do Salvador. E assim, o acendimento de cada vela na liturgia do final de semana vai traduzindo um aspecto, acompanhado pelo texto do Evangelho. Na primeira semana se acende a primeira vela, que é o sinal da esperança, e ao mesmo tempo nos chama
a vigilância, ou seja, logo no primeiro domingo, na abertura, o despertar espiritual, ou seja, é hora de recomeçar, uma nova possibilidade, um novo tempo, um novo caminho. Se o caminho realizado não foi suficiente para chegarmos à nossa relação mais perfeita de amor com Deus, Deus oferece um novo tempo, um novo ano, um novo caminho. Isso na expressão da primeira vela. Na segunda semana se acende a vela refletindo a paz, pedindo a conversão interior. No mundo onde nós vivemos em guerra, onde nós suplicamos a Deus que traga paz ao mundo, a pergunta que responde essa expectativa da segunda vela é: como é que se pode promover, como é que Deus promoveria a paz, o equilíbrio entre as nações, entre os povos? Como é que seria promovida esta paz? Resposta: pela conversão interior, a mudança de direção. Conversão tem mudança de sentido. A terceira vela é a vela rósea, rosáceo, rosácea é a cor do domingo, é chamada também domingo da alegria, que tem a alegria como expressão. Se Deus decidiu ingressar e o tempo está sendo culminado, está chegando o tempo, então a alegria brota em nosso coração. Por isso também a expressão da alegria celebrada em comunidade. E no último domingo, a expressão do sim de Maria, aquela que foi preparada desde a eternidade como expressão ideal de todo ser humano. Maria se torna a resposta da humanidade a Deus, por isso o sim perfeito. Então, Bugiga, fazemos este caminho simbólico, né, por meio da coroa do advento, e passo a passo, até chegarmos à celebração do nascimento. A luz veio ao mundo e veio para ficar, a luz eterna de Deus. Então, a coroa traduz um pouco esta mística, essa espiritualidade. Fátima Trindade, boa noite, Fátima, obrigado pelo carinho. A Márcia de Aro também, boa noite. O João Moache, parabéns, Padre Lucimar, pela bela explicação. A Luzia Vicente Toledo também, boa noite. Gorete Souza, Salvador Gomes também na audiência. Lourdes da Silva Oliveira. Edilson Pedroso também está na audiência da nossa live. Luzia de Cássia Salvador. Fatinha Mendes, Osvaldo de Lima também acompanhando o nosso programa. Boa noite, povo de Deus, boa noite, boa noite. Valdirene Gevaz também acompanhando a nossa live. Rosinete Claro, Bernadette Précoma também acompanhando, falando aí, deixando o seu boa noite, o seu comentário. Edith Chaves, boa noite. Lucinete, já falei, né? A Lucinete Castellani elogiou o padre aqui, ó, está ótimo. Claudete Mira, está bom, legal. A Fatinha Mendes, ótimo. José Augusto, som e imagem ótimos, legal, muito obrigado aí. Mari Barbosa também está ótimo. Maria Aparecida está ótimo. Lourdes da Silva Oliveira está ótimo, legal. O Padre Lucimar, nós encontramos, nesse tempo em especial, nós encontramos alguns personagens bíblicos, né? Como a figura de João Batista e Maria. O que podemos aprender com a missionaridade de Maria e João Batista? O que representa Maria e João Batista, mais especificamente, nesse contexto do tempo do Advento? Isso, João Batista é o marco da passagem do Antigo para o Novo. Então, esta passagem do Antigo para o Novo, a gente pode já prever ou ver antes, quando acontece o encontro de Maria com Isabel na visitação. Assim que Maria teve o anúncio do anjo, foi à casa de Isabel e Zacarias, e ali diz o texto: o menino exultou, pulou no seu ventre de alegria com a chegada da mãe do Salvador. E ali começa o encontro, como que o encontro e a passagem entre a velha história e a nova história. Então João Batista, ele faz exatamente essa passagem do antigo, que é a espera ativa, e na vinda, ou diante da vinda iminente do Salvador, para acolhê-lo, a convocação e o chamado à conversão. Por isso o batismo com água que João Batista fazia, Jesus inclusive participa desse batismo como o último da fila dos pecadores que João Batista
realiza, então participa, e João Batista se torna então o sinal desta passagem. João Batista batiza com água, e virá o Cristo que batizará com o fogo, batizará com o Espírito. Esta é a passagem que se dá por meio de João Batista, que participa, é aquela voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, porque é eminente a sua chegada. E João Batista, mesmo antes da idade adulta, ele já havia feito a experiência intrauterina, né, do encontro com Jesus no útero da mãe Maria. E Maria, ela é a expressão ou modelo de espiritualidade de fé. Aqui poderíamos passar muito tempo falando, discorrendo, refletindo, contemplando a expressão de Maria neste mistério da encarnação, né? Para mim soa muito forte, diferente do que muitos, né, que talvez não compreendam o significado, a profundidade da figura de Maria, soa muito forte a expressão quando se diz que quem não reconhece a mãe, não reconhece o filho. E Maria é aquela cujo Deus decide fazer nela o que vai fazer em toda a humanidade. Então é Deus dentro. Por isso, quando eu, você, nós falamos a nossa experiência de fé, a gente aponta para dentro. Nós não apontamos para o ventre, né? Talvez a mulher pudesse fazer isso, mas falamos de dentro, porque esse Deus no qual nós acreditamos, ele mora, e morou primeiro dentro de Maria. Então ela é o jeito irrenunciável de Deus fazer as coisas, de Deus habitar. Então, a partir deste modelo, desta forma, dessa expressão em Maria, viverá toda a humanidade. Quem somos nós? Somos aqueles que, como Maria, trazemos Deus dentro. E por onde Deus entra, né, a expressão do cotidiano da nossa liturgia, Maria é fecundada pela palavra, pelo Espírito, né? Então toda a palavra de Deus é carregada do Espírito. E o anjo, quando é portador da voz de Deus, da fala de Deus, da palavra de Deus, eis que conceberás a fecundação. Então se dá pela escuta, né? Diferente da fecundação natural. Como é que nasce Deus dentro de nós? Esse é o princípio da evangelização. Então por que a igreja se dedica tanto à palavra, ao anúncio, à catequese, à pregação? Por que é tão profunda e tão séria essa missão? Porque é o jeito de Deus fazer, né? Fez em Maria e fará em todo aquele que se colocar à escuta da palavra. E aí, dentro da formação bíblica que nós realizamos, também é muito forte a expressão: a minha palavra, a ordem contida nela, que é o amor, não voltará a mim sem cumprir a minha ordem e o meu desejo. Isso é bonito, porque para dizer que Deus não abre mão daquilo que Ele decidiu. E homem nenhum pode controlar isso. A gente pode concordar ou discordar. Se eu concordo ou discordo do jeito que Deus fez, isso tem repercussão na minha vida, mas não no mistério. Então são as duas figuras bíblicas, né, personagens bíblicas, que neste tempo recebem destaque, lugar nos evangelhos, né? João Batista como aquele que veio antes, né, e acaba sacrificado por causa da sua condição de precursor, e Maria aquela que é a testemunha, discípula, mãe, rainha, todos os títulos que nós pudermos atribuímos a Maria, porque ela também é uma espécie de síntese da história, né? Amém. Cidinho Alfredo está acompanhando o programa, live. A Mari Barbosa, boa noite. Anderson Yamada, perfeito. Edith Chaves, ótimo. Euzi Grava. A Zenaide também. Sebastião Basotti, gostando da palestra. Legal. Muito bem. Bem, como dentro dessa espiritualidade do tempo do Advento, o padre Lucimar, as novenas, como se organizar melhor para as novenas, padre? Então, assim, a espiritualidade do tempo, ela tem um caráter de unir e de reunir. Por isso nós valorizamos muito a expressão do celebrar em comunidade. É permanente, é contínuo, é dominical, não chega a ser diário, mas esse modo de nos encontrarmos em comum é que expressa o efeito do tempo.
Mas na grande comunidade, nem sempre a gente tem a condição da partilha, porque a palavra, quando a gente escuta, ela dialoga comigo e suscita em mim um movimento que favorece a minha partilha, o meu diálogo. Por isso, os encontros, como acontecem nos pequenos grupos, nos grupos de família, grupo de reflexão, hoje, né, o convite que é feito para as pessoas se encontrarem, nós entramos num comodismo muito grande, mas aqui fica o desafio. Se você que está acompanhando ou é líder de comunidade, olhe ao seu redor, convide os seus, os mais próximos. Temos material que é organizado, pela Igreja do Paraná, a Diocese adota também, para estimular e servir de apoio para esse momento de preparação de espiritualidade e de oração. Cada um pode fazer ao seu modo sozinho, mas é ruim rezar sozinho, né? É terrível. Eu, como padre, quando tenho que rezar uma missa sozinho, porque estou longe da Assembleia, como é difícil rezar, triste não é, né? Porque afinal é a condição, mas como é saudável e bom ter à minha volta as pessoas que comungam da mesma fé, e a oração é aquilo que completa este tempo. Por isso a mística, o tempo, a contemplação, a palavra, a partilha, né? Nós não somos sabedores da palavra, não somos intelectuais da palavra, mas somos experiência da palavra. A palavra é experiência em nossa vida. Certamente você, ao seu modo, tem a riqueza da palavra dentro de você, e esses encontros, sejam os próprios das novenas de Natal agora, né, e eles, eu diria, estão acima de qualquer objetivo. Nesse momento a gente poderia fazer encontro de qualquer coisa. Este tempo do advento, ele é precioso, e a indicação é em comum, pequena comunidade, pequeno grupo, ou na grande comunidade, proporcionar este tempo de preparação. A Josiane Paula Matauro, como sempre, Padre Lucimar, muito clara em suas explicações, nos aproximando de Jesus e Maria e levando-nos a entender cada vez melhor a palavra de Deus. Amém. Além disso, também uma das boas dicas, né, para esse tempo, assistir filmes natalinos, né? Gosto muito. Chega mês de novembro assim, toda semana lá eu estou sintonizado num filme natalino, né? O Milagre de Natal, por exemplo, é um bom filme para você assistir. Uma outra dica também, a reunião familiar para a montagem do presépio, né, para os enfeites natalinos, né, padre? Ter um coração mais solidário também, né, nessa época, né? Isso, outra dimensão que traz o espírito da preparação para o advento é a saída de si. Então, a solidariedade, a caridade que vem em unidade com a temática do dízimo, né? É a saída de si mesmo para ir ao encontro do outro na sua necessidade. É a necessidade da caridade, do alimento, da ajuda material, mas muito mais, ou também, né, ajuda espiritual. E este modo de nos encontrarmos, a gente não faz nem ideia quanto é bom e quanto é eficaz para aqueles que talvez estejam vivendo na tristeza, no abandono, né, na solidão, tantos que estão isolados por aí, em decorrência da cultura do tempo. E outro elemento que a gente não pode esquecer, que é o tempo da conversão e da confissão, né, o tempo penitencial, que já iniciamos na semana passada com as confissões na paróquia. Inclusive, eu já estava lá na São Francisco, eu já me confessei. Aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo vai ser que dia as confissões, padre? Lembro de cabeça, vai ser dias 15 e 16, se eu não me engano, naquele final de semana. No domingo, aqui na Matriz, a última paróquia do Decanato de Assis, e na segunda-feira ainda na Capela São Miguel, em regime de multirão, com a ajuda dos padres do decanato, para não deixar a comunidade, que normalmente vem em grande número, né, à espera por muito tempo. Legal. Vamos virar nossa página, então. Alguma conclusão final do tempo do advento, padre, para a gente virar nossa página para uma outra temática? Eu creio que importante neste momento se eu não me sinto totalmente cheio, ou repleto, ou desejoso, ou meio que entristecido neste tempo que nós estamos ingressando, ou a própria condição da vida, arrisque-se, né? Dê o primeiro passo, comece a rezar, comece a participar, participe das celebrações na comunidade, se puder no grupo de família ou no grupo de espiritualidade, faça essa experiência, essa saída de si
ela é brilhante, ela produz por si só um efeito curativo, né, que é próprio desse tempo. Então, sair do comodismo e dar resposta com atitude é aquilo que é o chamado da espiritualidade deste tempo.